Anestesia, hoje que é o dia do médico anestesiologista, numa oportunidade, na minha vida, única, foi a primeira vez que na minha vida jornalística, eu vejo um médico trazer para o público, conhecer o que acontece, o que se passa no centro cirúrgico, na hora de uma cirurgia, na hora do paciente receber uma anestesia. Então eu queria, assim, gravar aqui, nós estamos gravando para os sites, deixar isso aqui público, o interesse, a dedicação, o zelo e a generosidade do Dr. Rogério Ribeiro, que está aqui com a gente, a quem eu quero de público agradecer. Todo esse trabalho, além da produção daquele vídeo com a história da anestesia, ele trouxe para cá, ele fez para cá, para a gente conhecer de pertinho o que acontece dentro de um centro cirúrgico. Isso significa muito carinho pelo público, pelo paciente, mas muita competência. Muito obrigada, doutor Rogério, e parabéns pelo seu dia, né? E aqui está aberto, nós vamos levantar já para vocês verem de perto o que acontece, o que é peridural, o que é anestesia geral, o que é hack, o que é isso tudo, como é que a gente fica na hora. Quem já fez alguma cirurgia aqui, levanta a mão. Não, mas levanta alto para eu enxergar assim. Só nós três? Ah, tem mais gente aqui, né? Cirurgia qualquer uma, né? Precisa de anestesia. Aliás, primeira pergunta, qualquer cirurgia precisa de alguma anestesia? Boa tarde, Mônica. Prazer estar aqui, poder participar desse momento com todos, divulgar um pouquinho o nosso conhecimento, falar um pouco da nossa especialidade, que é tão desconhecido, Eu costumo dizer que a anestesia é a mais mística de todas as especialidades médicas. Né? Lida muito com o desconhecido, tanto para o leigo, até mesmo alguns colegas médicos. É muito diferente você explicar para o paciente: você vai dormir, não vai lembrar de nada, não vai sentir nada, eu vou estar o tempo todo do seu lado, cuidando de você, eles vão estar operando, você vai estar aberto, o cirurgião vai fazer todo o trabalho dele, você vai acordar e vai estar bem, sem dor, sem lembrar. E como isso é possível? Aham. Então, uma das grandes indagações, né? Como é que se consegue isso? Então, eu digo que a anestesia é um dos grandes marcos da medicina. Assim como nós tivemos o advento dos antibióticos, nós tivemos também a descoberta da anestesia. Acho que é um dos grandes marcos, é a medicina antes e a medicina depois da anestesia. E se é que a gente pode, doutor Rogério, dizer que nós que vivemos hoje temos uma certa sorte, porque se vocês acompanharem um pouco ali o vídeo, pouquíssimo tempo atrás, era um éterzinho ali e pronto, acabou-se, né? Exatamente. Como é que é a história aí? Então, assim, respondendo a sua pergunta, praticamente toda cirurgia, sim, precisa de um anestesista, de uma anestesia, porque o procedimento, ele causa dor. Então, contando rapidamente, sucintamente a história da anestesia, nós temos que ir muito antes, lá na antiguidade, lá na história das primeiras civilizações. E os médicos, eles eram sacerdotes das tribos, dos povos. Aham. E o que se fazia? Não existia a cirurgia propriamente dita, porque não existiam meios de ajudar o paciente naquele momento de dor. Então tinham várias tentativas, várias possibilidades. Por exemplo, embriagava-se o paciente, davam soluções alcoólicas para ele ficava embriagado, tirava a consciência. Obviamente precisavam de pessoas para segurar aquele paciente, porque ele ia sentir muita dor. Então o paciente, ele era contido. Tem até uma imagem de um filme, claro, mostrando exatamente isso naquele vídeo. Ele vai ficar passando o tempo todo. Então quem não viu agora, daqui a pouco ele passa de novo. Existia uma coisa interessante na Europa, na Idade Média, que se chamava anestesia por concussão. O que era isso? Colocava-se uma tigela de madeira na cabeça do paciente e golpeava-se, dava uma pancada na cabeça mesmo. E existe a descrição da técnica para isso, ou seja, a força tem que ser o suficiente para quebrar uma amêndoa, mas sem causar lesão
crânio do paciente. Era na cacetada, a pessoa O paciente perdia a consciência e ficava desmaiado. Obviamente que a cirurgia tinha que ser o mais rápido possível. Inclusive dizem que nessa época os cirurgiões eram tidos como os médicos sem gentileza, ou seja, eles tinham que ser muito frios para cortar o paciente sabendo que ele estava morrendo de dor. Então, e de repente, de uma maneira experimental, totalmente aleatória, foi se percebendo o uso de certas substâncias que causavam analgesia. Então existiam plantas alucinógenas, existiam soluções que foram sendo descobertas, e à medida que ia se utilizando essas soluções, você percebeu, minha língua ficou anestesiada, o que tem nessa substância? E aí começou-se então a ter certas descobertas, até que se descobriu o uso dos anestésicos que nós temos hoje. Claro que isso é uma evolução bastante lenta. Um fato interessante, eu adoro história. Se deixar eu fico contando história aqui o tempo todo. E outro só, vamos marcar o fato interessante, mas o registro importante para a gente ter é que, além da importância da anestesia nos tirar a dor, é a questão do anestesista, durante a nossa cirurgia, monitorar se a gente está bem, se o coração está pressão, que é outra história. Exatamente. Nessa época que eu contei, no passado, o paciente está lá dormindo, seja em que circunstância for, totalmente entorpecido, uma concussão, uma pancada, alcoolizado. Ok, e está sangrando? Não sei. Está com dor? Não sei. Hipertenso. Está lembrando? Pressão está quanto? Não sei. Frequência cardíaca? Não sei. Então era tudo muito empírico. Né? E é engraçado que hoje a gente tem toda essa estrutura. Por isso que a gente coloca aquela frase ali, que o anestesista é o seu anjo da guarda durante a cirurgia. Ele não aplica anestesia e sai. Ele fica ali e controla todas as funções do seu organismo. Para mim, eu só ia dizendo, e um fato interessante foi quando eu cortei. Descobriu-se um dos anestésicos que, por sinal, ele é usado até hoje, dos anos do século XIX, 1840 e poucos por aí, quando se descobriu o óxido nitroso, né, que é o chamado gás do riso, gás hilariante. Esse gás, um colega utilizando, vendo as propriedades desse gás, ele observou que ele não sentia mais dores de dente. Ele falou, poxa, peraí, se eu não sinto mais a dor que eu tinha nesse dente, eu consigo extrair esse dente utilizando esse gás. E ainda fico rindo. E ainda causa uma sensação de riso. Tanto é que esse gás ele foi utilizado em espetáculos circenses, porque ele causava euforia, as pessoas riam, e inclusive diziam-se que era um tratamento para mulheres chatas. As mulheres iam rir. Faz sentido, doutor. Então a gente tem até uma foto ali de um... Homens também, tá? Também, com certeza. Tem até uma foto ali de um desses cartazes fazendo a propaganda de um desses espetáculos e mostrando um cidadão com uma bolsa com esse gás e a mulher rindo e totalmente desenvolta nesse espetáculo. E durante um desses espetáculos, alguém que consumiu esse anestésico bateu, machucou-se numa cadeira, teve uma grave lesão na perna. E depois que ele estava totalmente consciente, ele falou, gente, mas eu machuquei, eu não senti dor. E aí então falou, poxa, isso pode ser utilizado como anestesia mesmo. Até que depois de vários estudos, em 1846, um dentista chamado Thomas Green Morton realizou em Boston, nos Estados Unidos, uma demonstração de uma cirurgia real de um paciente de 17 anos com um tumor no pescoço que foi completamente retirado. O paciente anestesiado com um vaporizador que ele criou, tinha uma esponja lá dentro, ele despejava éter e um local por onde ele abria uma válvula, ia saindo esse éter, o paciente respirava, dormia e o cirurgião conseguiu fazer a excisão desse tumor e o paciente completamente bem, sem dor, sem nada. Obviamente, monitorização foi muito tempo depois. Sim, e chegamos nesse nível de sofisticação que eu quero convidar vocês, nós vamos passar para cá, que eu quero que o doutor mostre o que é uma anestesia local, uma anestesia geral. Antigamente, a agulha da RAC era uma agulha grossa, hoje ela é tão fininha que não precisa mais ter tanto medo da tal da anestesia RAC, não é isso, doutor? Exatamente. E mesmo depois da gente já ter descoberto todas essas qualidades, medicamentos, equipamentos, eles vêm se aprimorando ao longo do tempo. Então, até não muito tempo atrás, as agulhas que a gente utilizava para a RAC anestesia, para a peridural,
eram agulhas muito grossas, então doía muito fazer a punção. Tanto que muitas pessoas hoje falam, doutor, minha mãe, minha tia, minha avó reclamou demais, aquilo doía absurdamente. E hoje é praticamente indolor. Eu digo que dói mais puncionar uma veia periférica, uma veia no seu braço, por exemplo, do que fazer uma anestesia, seja uma hack ou uma peridural. Além do que a segurança. Hoje essas agulhas são descartáveis. Há poucas décadas atrás elas eram reaproveitadas, ou seja, elas saíam de um paciente, eram lavadas com detergente e eram reaproveitadas. Uma caixinha de alumínio. E não estou dizendo isso Brasil, não. Países ricos, Europa, Estados Unidos, isso era feito. Então acontecia, às vezes, reações inflamatórias graves na coluna do paciente. E, infelizmente, alguns casos descritos na literatura, o paciente ficou paraplégico por conta disso. Reações inflamatórias graves, que hoje, graças a Deus, graças aos estudos do pessoal da anestesia, isso foi sanado, praticamente desapareceu. Existem décadas que não tem nenhum relato de um paciente com uma lesão grave como essa. Bom, o paciente entrou no centro cirúrgico, doutor? Perfeitamente. Bom, aqui no Hospital Anchieta, nós temos um protocolo de cirurgia segura. Isso é um protocolo recomendado pela Organização Mundial de Saúde e é uma estrutura bastante importante para a segurança do paciente. Independente da cirurgia que ele vai fazer, independente de quem seja o paciente, o protocolo é o mesmo. Ele vai chegar no centro cirúrgico, já identificado, tem uma pulseira no braço dele, identificando o nome, data de nascimento e tudo mais. No centro cirúrgico é feita uma admissão desse paciente, confere toda a documentação, confere com ele quem vai te operar, o senhor vai operar do que, lado, que perna que pé, tudo questão de segurança. Confere se alergia, confere se patologias, ele já tem uma consulta pré-anestésica realizada alguns dias antes da cirurgia. Ok, ele chegou para mim na sala de cirurgia. Nós temos várias opções de técnicas anestésicas, claro, dependendo da condição clínica do paciente e do tipo de cirurgia que ele vai fazer. Então, vamos imaginar, o paciente vai fazer, por exemplo, uma cirurgia de vesícula, vai retirar a vesícula por uma técnica de videolaparoscopia, né? Que é uma cirurgia bastante comum, feita um número bastante grande aqui no hospital. Que não precisa abrir a barriga. Exatamente, são feitos alguns furos no abdômen do paciente, injeta-se um gás distente, facilita para o cirurgião enxergar o campo dele, e para esse tipo de cirurgia nós fazemos anestesia geral. Temos vários subtipos de anestesia geral. Então o paciente chegou, primeira coisa, já vem um funcionário nosso da equipe de anestesia e funciona uma veia nesse paciente. Toda anestesia é feita com acesso venoso. Doutor Paulo César vai me auxiliar aqui. Nosso doutor Paulo César também, membro da equipe de anestesia. Anestesiologista da equipe. Obrigada, doutor. Então, o paciente tem uma veia puncionada, porque toda a medicação que nós fazemos é endovenosa. Não existe mais medicação via oral durante uma anestesia. Veia puncionada é uma agulha dentro da veia. Ou seja, nós temos vários tamanhos de agulha. Esse é um modelo mais comum. Depois eu vou comparar essa agulha com a agulha de hack, para vocês terem uma ideia, a diferença de calibre, ou seja, incomoda muito mais puncionar uma veia, igual todo mundo faz para colher exame no pronto-socorro, por exemplo, do que a agulha da anestesia. Imagino. Então, o paciente chega, ele está com acesso venoso, está puncionado aqui, tem um sorinho para ele está completamente monitorizado, fica aparecendo todo o eletrocardiograma, aparelho de pressão e taxa de oxigênio no sangue. Isso é monitorização básica, então já estou sabendo como é que esse paciente está. E aí nós vamos começar o procedimento. Primeira coisa, a gente coloca uma máscara para esse paciente respirar. Essa máscara, a gente liga o oxigênio. O paciente começa a respirar, vai conversando comigo o tempo todo. Temos várias opções nesse momento. Eu posso utilizar apenas medicação por via venosa. Eu ligo, coloco as mais variadas medicações que eu achar necessário e indicado para cada caso. E até o paciente dormir. Quando o paciente dormiu, já está anestesiado, nós fazemos a intubação traqueal nele. O que é isso? Até aí o cirurgião não entrou? Não entrou, o cirurgião está lá aguardando eu entregar o paciente pronto para ele. Aí nós pegamos um laringoscópio, delicadamente colocamos na boca do paciente, introduzimos o tubo, esse tubo vai na traqueia do paciente,
Lembrando que o paciente está anestesiado, isso não que isso aqui dói. É por isso que é duro, assim, a gente... Tá? Ele não dói, isso não incomoda. Pronto, o paciente já não está lembrando, não está vendo, não está sentindo. Eu conecto o aparelho de anestesia, o paciente não respira mais sozinho, o aparelho vai fazer isso para ele. E as medicações estão, eu tenho o tempo todo, tudo controlado pelo peso, pela idade, pela altura do paciente, a dose indicada para ele. O cirurgião começa a operar, o paciente está completamente monitorizado, o aparelho me avisa todos os parâmetros do paciente, como é que está o pulmão, como é que está a saturação, a pressão, a frequência cardíaca, eu sei tudo em relação àquele paciente naquele momento. Qualquer intercorrência, nós temos um kit de vários tipos de medicamento, a veia já está funcionada para uma terapia de resgate, se houver necessidade. Terminou a cirurgia, eu desligo os anestésicos, vou acompanhando a evolução do paciente, o paciente desperta. Cada anestesia para um tipo de pessoa, se ela tem diabetes, se é uma criança, não é isso? Na verdade, o tipo ele pode até ser o mesmo, nós vamos variar de acordo com a técnica anestésica, a droga que nós vamos utilizar, a dose de cada droga e, claro, cuidados particulares de acordo com cada paciente. Isso aqui é o exemplo que eu dei de uma anestesia para cirurgia de vesícula. Uma cirurgia cardíaca, por exemplo, que é uma cirurgia de muito maior porte, um risco muito maior, nós temos uma monitorização muito mais ampla, muito mais invasiva, mas tudo pensando na segurança do paciente. E durante toda a cirurgia o anestesista está perto? Na sala, na cabeceira do paciente. Isso é importante a gente saber, hein? Terminou a cirurgia... Perguntas, podem chamar que o microfone está aí. Terminou a cirurgia, como eu disse, desliga os aparelhos, o paciente começa a respirar sozinho de novo, eu já reprogramo o meu aparelho. Esse paciente acorda, estando tudo bem, ele abre os olhos, a gente aspira a boca, retira o tubo, ele começa a respirar sozinho, conversa, tudo bem, passa sozinho para a cama, vai para a sala de recuperação, fica lá mais ou menos uma hora e meia, até nós termos certeza que está tudo bem com ele, consciente, orientado, sem dor, e depois ele é encaminhado para o quarto. Pergunta, por favor, o microfone está aí, Lídia? Laís, traz o microfone aqui. Tem uma pergunta. Quanto tempo a pessoa demora para acordar de anestesia? Quanto tempo? Uma pergunta muito interessante essa que a senhora fez. Qual que é o seu nome, querida? Seu nome? Adriana. Adriana, no passado, como nós estamos passando na televisão ali, as medicações anestésicas, elas eram extremamente fortes, vamos dizer assim, para vocês poderem entender. Então o paciente ficava muitas horas anestesiado. Terminava a cirurgia, o paciente já foi acordar no dia seguinte. Ficava dias, já estava no quarto, mas ele não lembrava de nada. Completamente desorientado ainda, confuso. Hoje, com essa tecnologia que nós chamamos de anestesia venosa total, eu desliguei os anestésicos, o paciente acorda em 5, 10 minutos da cirurgia. Ele fica na sala de recuperação, ainda, claro, às vezes pode não lembrar de tudo, mas 1 hora, 2 horas depois, ele está completamente acordado, lúcido, orientado, conversa normalmente, dependendo do tipo de cirurgia, pode se alimentar normalmente, sem nenhum tipo de restrição. No passado, demorava-se horas, até dias, para que isso acontecesse. Sensacional. Uma outra possibilidade, desculpa eu te cortar, uma outra possibilidade que nós temos, que eu falei da anestesia venosa. No momento em que eu conecto o meu aparelho aqui, eu posso fazer uso da anestesia inalatória. Através desse dispositivo, que tem um anestésico aqui dentro, o aparelho fornece a anestesia, ela passa por essas traqueias, vai no pulmão do paciente, no pulmão ele é absorvido para a corrente sanguínea e chega até o cérebro, que é o que nós chamamos de anestesia inalatória, é um dos tipos de anestesia geral também. Então eu posso fazê-la pela veia, posso fazê-la por via respiratória, posso fazer uma mistura das duas. Misturar um pouco da venosa com um pouco da inalatória. Indicações, claro, tipo de cirurgia, o tipo do paciente, condições clínicas, que aí o anestesista vai achar o mais seguro e mais indicado naquele momento. Outra opção que nós temos, eu falei da anestesia geral. Peridural. Vamos imaginar uma cesariana, uma cirurgia de varizes, uma cirurgia ortopédica nos membros inferiores. Esterectomia, tirar ovário. Exatamente. Nós fazemos todas elas. Pode ser feito com anestesia geral? Claro que pode. Mas nós temos outras técnicas também. Por exemplo, como eu citei, a cirurgia de varizes. Nós fazemos uma RAC ou uma peridural. Então aqui, ó, uma agulha de RAC. Gente, como é fininha! Ué, não dá nem para ver, peraí.
Ou seja, ela é muito, Mais fina que um cabelo. ela é extremamente fina comparada com... Sim. Ou seja, o que dói mais? Puncionar a veia ou fazer anestesia? Claro que funciona a veia. É porque a pessoa é. tem a ideia de que como é na coluna, E outra coisa, na coluna, né? Vai doer. no braço eu tô vendo, me dá mais segurança. Nas minhas costas, me dá mais medo, né? Então essa é a grande questão. Eu queria exatamente que você explicasse como é que é aquela história de que chega até onde na coluna. É isso. E aquilo, quando o senhor me explicou na entrevista, me deu muito mais segurança. E quem assistiu a entrevista também. Então olha só, o que acontece? O paciente entrou no centro cirúrgico, vamos fechar o Alfredo de novo. Isso, deixa o Alfredo tampadinho aí, vamos deixá-lo exposto. Ok, aí o que acontece? Vamos imaginar que seja uma cirurgia abdominal, para retirar o útero. Podemos fazer uma raquianestesia. Mesma coisa, já passou pela entrevista, já foi monitorizado, puncionou a veia. Nós vamos fazer uma punção nesse paciente. A gente coloca o paciente já sedado, já fizemos um remedinho na veia dele para dar uma tranquilizada, já ficou mais calmo, já tirou até mesmo a consciência, muitos nem lembram dessa picada. Colocamos o paciente sentado, meu auxiliar, Dr. Paulo César. Dr. Paulo César, que hoje foi brilhante aqui conosco. Premiado para nós. O paciente já está na posição. Isso, você cobre. Obviamente ninguém sabe a posição que tem que ficar, então tem um auxiliar na hora para poder ajudar o paciente a ficar na posição. É importante ver o lugar. Pode chegar aqui perto, Alfredo não vai fazer nada, vem. A agulha é só no boneco, podem ficar tranquilos. Isso, pode chegar aqui, só não fica na frente. Você pode ficar aqui, Sebastião. Vamos lá. Então nós colocamos. Eu tirar o braço do Alfredo. Ó, a veia do Alfredo, doutor Paulo César. Tirou a veia. Mas faz de conta que ele está com a veia. A gente realiza a punção, retira o mandril, a agulhinha fica lá dentro, injeta seu anestésico. Num determinado lugar da coluna. Isso, exatamente. A questão é a seguinte. Vai variar, eu consigo fazer essa anestesia ficar nas mais variadas alturas. Certo. Vai variar, claro, na dose que eu fizer e também na posição que eu colocar o paciente. Fiz a anestesia, a gente deita o paciente e eu consigo, mexendo na posição da mesa, fazer com que aquele anestésico que está aqui na coluna, ele possa vir subindo. Mas a agulha não entra na coluna, é isso que eu quero que o senhor... É o seguinte, nós temos, eu não tenho um modelo exato da coluna aqui para vocês, mas é o seguinte, todo mundo fica com medo de encostar. Quando fala coluna, coluna é a parte óssea apenas. Dentro da coluna, lá dentro, nós temos a medula, que é uma continuação do cérebro. A medula normalmente termina numa parte bem alta da coluna, em torno da primeira vértebra lombar. Nós fazemos essa punção lá embaixo, ou seja, não tem mais medula, tem um espaço cheio de líquido. Então nós faz essa punção, o líquido volta pela agulha, nós sabemos que estamos no espaço correto, injetamos o anestésico, sem perigo daquela agulha lesar a medula. Perfeito. A peridural, qual é a diferença? Ela vai parar antes. Quando eu faço a hack, eu perfuro uma membrana muito fina, mais fina que um papelzinho de seda, onde está cheio de líquido. A peridural a gente para antes. Nós conseguimos uma técnica própria, paramos com a agulha antes, injetamos o anestésico. Se eu estou antes dessa membrana, não vai voltar líquido. E para o anestésico passar para o lado de lá e fazer efeito, eu preciso de uma quantidade de anestésico maior. E esperar um pouco mais de tempo para que ela atinja o efeito esperado. A peridural, diferente da hack, a agulha é um pouco mais grossa. Porém, mais fina do que a agulha de pegar veia também. É feito um anestésico local na pele, o paciente já está sedado, então não sente dor, não lembra. Efeitos praticamente os mesmos da hack. Benefícios também os mesmos, a questão é só esperar um tempinho maior para poder pegar. E a anestesia, tanto peridural como a hack, é daqui para baixo. Essa parte superior fica... Se eu colocar um nível maior, uma quantidade maior de anestésico e colocar o paciente, a própria mesa faz isso, de maneira que a perna dele levante e o dorso, eu consigo fazer a anestesia subir. Ela pode subir. Inclusive, cirurgias plásticas, você consegue fazer uma peridural mais alta, já que eu não vou perfurar aquela membrana que eu expliquei para vocês. Você pode fazer uma anestesia para mama, só com peridural. Fica anestesiado esse segmento do tórax.
Uma outra opção que nós temos, por exemplo, o paciente vai fazer uma cirurgia no membro superior, uma fratura de braço. Posso utilizar uma anestesia geral? Posso. A anestesia geral, eu posso mexer em qualquer parte do organismo que ele não vai sentir dor. E eu consigo anestesiar segmentos. Então eu consigo anestesiar só o braço dele, se for necessário. Faz uma medicação, o paciente dorme, está tranquilo, estável, sendo acompanhado o tempo todo, monitorizado. E nós conseguimos pegar todos os nervos que vêm aqui para a região do braço, anestesiá-los. Ele fica com o braço imóvel, não sente dor durante a cirurgia e consegue tolerar muito bem o procedimento cirúrgico. E aí, no caso, é melhor fazer local, vamos dizer assim, do que geral, porque a geral seria mais agressiva para pouco... Não vou dizer mais agressiva, mas talvez Muita o bala. bacana seria a analgesia pós-operatória que essas anestesias regionais causam. A geral eu desliguei e acabou. Aí eu tenho que fazer medicação para dor, no soro, deixar prescrito, fazer outros procedimentos para o paciente não sentir dor. Geralmente extremamente eficazes também. Mas nenhuma delas se compara com a anestesia regional, com a RAC, ou com a peridural, ou essa anestesia no braço, pensando no pós-operatório. Então, se antigamente eu tinha muita náusea, muito vômito, muita dor pós-operatória, e era até o normal, eu cheguei a escutar isso, sentir dor depois da cirurgia é normal, não é não, hoje não é, hoje é inadmissível isso acontecer. Claro, eventualmente acontece, pode acontecer, é lógico, uma cirurgia de grande porte, mas nós conseguimos amenizar isso muito, perto da dor que era causada no passado. Sim. Tinha que conter um paciente, embriagá-lo e sabe-se lá, seja lá o que Deus quiser. E até hoje pouco tempo atrás. Alguma outra pergunta? Nenhuma pergunta? Você que vai ser médica. Vai ser médica ela. Como é seu nome? Andressa. Andressa, faça a pergunta. Quando, tipo assim, alguém faz a cirurgia, por que a pessoa não pode ser abraçada forte? Não pode ser abraçada forte? Por que não pode ser abraçada? A minha amiga não podia. Porque dependendo da cirurgia que ela fez, ela vai sentir dor. Aquele local está machucado, não é? Então, se você abraça ela forte, vai causar uma dor no lugar que está machucado. Até sarar. Até sarar. Entendeu? Igual se você faz um corte aqui, eu faço, oi, Andressa, não dói? Até sarar. Você vai ser médica o quê? Você já sabe? Não. Então, vai aprendendo aí que a gente precisa de bons anestesistas. Excelente. Perguntas? Sim? Quem é? Faz, amor. Vanessa. A Vanessa não quis se pronunciar aqui no microfone, mas ela quer saber, Mônica, se durante a anestesia, sim, com essa respiração por aparelhos, se existe algum risco para o paciente de repente parar de respirar, ou um risco de morte ali, qual que é o risco de se fazer essa respiração durante a anestesia? Ok. Olha só, uma pergunta também muito pertinente e até uma das grandes orientações que nós fazemos para os pacientes na consulta pré-anestésica. Quando a gente faz essa intubação, daí vem a grande importância de, numa cirurgia marcada, uma cirurgia eletiva, o paciente estar em jejum. Que você imagina um estômago cheio, o paciente acabou de almoçar, por exemplo. Quando eu vou fazer essa manobra de colocar esse aparelhinho aqui na boca dele e colocar o tubo, o paciente já está anestesiado. Ele perde aquele reflexo natural da defesa do vômito. Então ele continua com o rosto para cima, se tiver conteúdo no estômago, aquilo pode voltar e cair dentro do pulmão dele, causar uma pneumonia aspirativa, que é um fato muito grave. Tá? Então, primeira indicação, primeiro lembrete, o paciente está em jejum, para que não tenha nada no estômago dele e esse risco não aconteça. O primeiro ponto é esse. Segunda situação, que você falou, já respirando através do aparelho, através da máquina, ele parar de respirar. O paciente ele não está respirando. Ele está parado mesmo, voluntariamente. Essa é a nossa intenção, que ele não respire. Quem vai fazer isso para ele vai ser o aparelho. Então, obviamente, uma questão mecânica, se houver uma falha no aparelho, como pode acontecer em qualquer equipamento, num carro, num avião, pode acontecer. É obviamente que pode. Mas eu consigo, com esses aparelhos hoje, ventilar o paciente manualmente. Ou seja, eu estou o tempo todo na sala, o paciente está sendo monitorizado. Se for detectado qualquer problema, vários alarmes vão acender, apitar, vão fazer algum problema está acontecendo. Vamos ver o que é. Não está ventilando pelo aparelho, eu consigo, através dessa válvula, desse dispositivo, alguns manejos, eu consigo fazer o paciente ventilar pelas minhas mãos. Entendeu? Então, é muito bacana. Bom saber, né, Vanessa? Eu não tenho como
agradecer tantas informações. Alguma pergunta? Gostaram? Eu acho que é uma oportunidade única, sinceramente, essa de trazer para cá praticamente o básico, né? Porque tem muito mais equipamento que isso para cirurgias. Com certeza. mais de maior porte, mas o que o doutor Rogério Ribeiro trouxe hoje, eu acho que é algo inesquecível. Então, não somente pelo dia do anestesista, mas também pelo que ele nos apresentou, eu queria que a gente aplaudisse ele com muito vigor. Obrigada, doutor. Um abraço grande. Eu queria chamar também aqui todos os anestesistas que estão com a gente aqui. Doutor Paulo César, que foi nosso auxiliar hoje, com muita gratidão. Doutor Tiago Ferreira Correia, doutora Juliana Arantes, doutor André. Por favor. É isso mesmo, Tiago, né? Eles foram para o centro cirúrgico, Foram para o centro cirúrgico. Então eu queria que esse time também fosse aplaudido, com os nossos parabéns pelo dia de hoje. Alfredo, parabeniza, Alfredo. Obrigada, gente. E ao Hospital Anchieta, trazendo sempre a informação de saúde aqui para esse espaço. E essa matéria estará no meu site, saude1.com, e no site do Hospital Anchieta, na semana que vem, hospitalanchieta.com.br. Obrigada a toda a equipe de marketing, obrigada a minha equipe, Ferreirinha. Doutor, o senhor é um espetáculo. Imagina. Obrigado, eu que agradeço. Muito obrigado. Valeu.